Salve Deus. Salve Deus. Salve Deus para todos que estão nos assistindo. Que esta luz possa alcançar cada um onde quer que esteja. Que esta sala possa servir de um farol que ilumina a mente e o coração de cada um, buscando trazer a harmonia, a sintonia necessária para que possamos compreender cada vez mais tudo aquilo que nós utilizamos no dia a dia, fora da matéria, compreender como o nosso mediunismo funciona, como nossa mãe deixou, como nós vimos na semana passada, e analisar ponto por ponto de tudo aquilo que temos a aprender. Mas antes, mestre, nós damos uma pequena fala sobre um tema qualquer, depende da espiritualidade, de acordo com a sintonia, e vamos buscando formar este halo de luz aqui nessa sala, recebendo com muito amor, com muito carinho, todos aqueles que nos são tão caros, todos aqueles que, por um motivo ou por outro, estão aqui assistindo, não têm mais seus corpos, pela espiritualidade maior que nos abençoa, nos protege, nos proporciona muita paz e muita harmonia. Salve Deus. Salve Deus. Mestres, nossa mãe teve uma jornada muito complexa, muito difícil, onde ela apenas visava ganhar o dinheiro, o sustento para seus filhos, e tentou de tudo. Tentou ser fotógrafa, tentou várias outras profissões, e a profissão que ela mais se identificou foi como motorista. Então ela, como motorista, ela começa em Goiânia, como motorista de ônibus, e o seu filho, o trocador, aquele que cobra, a passagem. E ela, por algum tempo, ficou fazendo esta rota, e ficou conhecida como a primeira mulher com a carteira de motorista, a primeira caminhoneira depois. E ela começa a conquistar, a guardar seu dinheirinho naquela dificuldade, e começa a conquistar os seus valores. Com isso também os seus filhos, tendo na bagagem ali 3 filhos, de si, e mais uma adotiva, que ajudava a olhar aqueles meninos. E o seu filho mais velho é o nosso Trino Ajarã, que veio a ser chamado de Trino Ajarã. Então, mestres, para eles nunca foi fácil a jornada, a caminhada, a luta, e ela conhecia muito bem o filho que tinha. E este rapaz, ele passou por diversos processos humanos, naturais, às vezes intratável perante o corpo mediúnico, mas dentro de si ele carregava uma missão que ainda ele não tinha despertado. Conduzir a doutrina além das fronteiras do Templo-Mãe. E assim ele começa a sua jornada, a sua caminhada, estou resumindo o máximo que eu posso, e começa a abrir esses templos que ficaram chamados de templos externos. Porque nossa mãe também chegou a abrir alguns templos, dentre eles esse que nós nos encontramos.
e ela passa esse direito ao seu filho mais velho. E ele sai pelo Brasil e parte do mundo, e alguns países aqui perto, e consegue implantar. Ele nos deixa em 2018, né? 2017. 2017. Hoje. Hã? Hoje, 2017, 27 de novembro. hoje nós celebramos esta partida. Não é que celebramos, nós relembramos essa partida. E ele tinha um carinho muito especial por este templo. Um dos templos que sua mãe esteve, que ela foi presidente, né, no começo. E ele, todas as vezes que ele passava por perto, quando ele não vinha diretamente, ele passava aqui. Tinha essa afinidade. E deixou muita coisa que às vezes ele não teve tempo de deixar em outros tempos. Não porque esse aqui fosse melhor, mas ele nos proporcionou conquistas. Dentre essas conquistas, com a sua assinatura, com seu aval, com a sua autorização, nós temos a construção de uma estrela e agora a construção do quadrante. Nada que estamos fazendo foi assim a toque de caixas, nada sem uma autorização maior. E nós temos que perceber, nós temos que reconhecer que quando um ser que é responsável por todos os tempos, ele autoriza, é totalmente diferente de outros seres que vêm autorizar por vários outros motivos. Nunca esse templo foi motivo de trocas. Vou fazer isso para receber isso. Nunca ocorreu esse tipo de coisa. Mas nós podemos perceber que muitas coisas estão acontecendo em volta, dentro da doutrina, que faz parte de trocas, que faz parte de barganhas. Os seres estão vivendo o físico e não mais o lado espiritual. E nós estamos aqui. A mesma coisa aconteceu com a evangelização. O nosso adjunto foi pedir para ele dar uma aula de sétimo. Ele disse: evangelize seu povo. Ou seja, foi o que precisávamos, trazer a evangelização. Não é aquela evangelização que nós vamos aqui abrir um trecho do evangelho, não que nós não saibamos, mas é a evangelização que traz o Cristo redivivo, o Cristo que nunca partiu deste planeta, sempre esteve aqui. Basta que nós possamos entrar na sintonia, nós estamos com Ele. E isso nossa mãe nos deixou. Então a evangelização, ela se pauta muito naqueles assuntos que a Água 408, enquanto Tia Neiva, ela trouxe. E um dos assuntos que ela trouxe, e ficou muito vago, foi a questão dos chakras. Deixou desenhos, deixou nomes, deixou algumas indicações, e eu acredito que das mãos dela também deixou mais algumas explicações. E está por aí ainda, não veio a público, nós não sabemos. Porque pela espiritualidade maior nós somos amparados, nós temos a cultura e vamos trazendo assim que a espiritualidade maior nos autoriza. Nada é por acaso. Sabemos que vamos ser alvos de pessoas incautas, de pessoas atrasadas, de seres que não quiseram evoluir e que têm a sua cartilha. É natural. Sabemos que podemos ser perseguidos, pois nem o Cristo
ele deixou de ser perseguido. Quem dirá nós, mestres? Basta uma ideia divergente daquilo que alguém não acredita e que ele tem o poder nas mãos, ele começa a perseguir, ele começa a ir em busca para destruir. E nós falamos assim, da mesma forma que a doutrina deveria estar evoluindo, o mundo negro evoluiu, não parou. E o que estão vivendo faz parte do passado do mundo negro. Eles dominam com muita facilidade. Então, muitas vezes nós nos perguntamos, por que ainda alguns trilham as velhas estradas? Por que ainda existe alguns que preferem ouvir a insensatez, preferem ouvir o que vem de encontro às suas necessidades materiais, aos seus egos, de ser melhor, de ser poderoso, de mostrar as suas conquistas? Porque alguns ainda vivem no passado, sendo que a doutrina evoluiu tanto. E no passado, essa doutrina do passado, ela está pontilhada por seres que não querem evolução. Mas a doutrina evoluiu, a doutrina cresceu, ela ganhou vultos espiritualmente, e nós que acompanhamos muito perto a espiritualidade maior, nós temos observado que aquilo que nossa mãe nos prometeu está tudo sendo cumprido. A doutrina é evolutiva, ela não para. Não é evolutiva no sentido físico, não. É evolutiva no sentido de conhecermos mais, estarmos mais atentos, porque o mundo negro, ele trabalha dentro desta condição. Ele vai também evoluindo da sua parte. E aqueles que vivem no passado, muitas vezes, se o seu coração não estiver em sintonia perfeita, eles passam a servir estes seres. E para eles está tudo normal, está tudo perfeito. É como se as coisas pudessem ser como eles imaginam que seja. Nós sabemos que o Espírito que nos ampara hoje e tem a missão para com Jaguar chama-se Águila Quataí 108. Mas aqueles que ainda vivem no passado ainda têm Tia Neiva, uma senhora que era de carne e osso. Hoje, nós não podemos falar assim que existe uma alma de Neiva Chaves Zelaya, mas nós podemos afirmar que existe um espírito perfeito de Águila Quataí 108. E seguimos esse espírito. Temos como ponto de apoio aquilo que Tia Neiva deixou. E principalmente depois de que ela foi consagrada como Águila Quataí 108. Então nós não paramos, mestres. Todo dia é um dia diferente, porque a evolução ela acontece segundo após segundo. E nós estamos aí para somar com Cristo, com nosso Senhor Jesus Cristo, com a Virgem Santíssima, com os nossos ministros, com as princesas, os pretos velhos, os caboclos, os médicos, enfim, com toda essa espiritualidade que nos dá essa condição. E todas elas têm um pai em comum, têm uma mãe em comum, chamado Seta Branca e chamado Yara. Então somos todos irmãos, não interessa se é um preto velho, se é um caboclo, um ministro, somos irmãos, porque somos filhos do mesmo pai. Eles não falam Seta Branca, eles falam Pai Seta Branca. Eles não falam Yara, eles falam Mãe Yara. Mãe não é nome,
Yara é que é o nome. Então nós temos que observar muito bem. Quando uma entidade chega e fala, o Seta Branca, a mãe Yara, a Yara, nós temos que estar muito atentos, mestres. Olha a palavrinha que falta. Olha o mínimo detalhe que falta. Eles não consideram, o mundo negro não consideram eles como pai e como mãe. E às vezes está incorporando aí como um ministro, como um cavaleiro, como um ser qualquer, enganando multidões, porque falta de cultura. Há falta de cultura, há falta de vivência, há falta de experiência. Ou seja, ainda continuam nas velhas estradas, nos velhos pergaminhos que Pai Seta Branca nos adverte. Cuidado com os velhos pergaminhos. Por quê? Porque o mundo negro vive pelos velhos pergaminhos. Cuidado com a letra morta. Por quê? Porque nós vamos estar atrasados dentro desses conceitos. É preciso, mestre, como nós falamos na evangelização, no mínimo, observar a nossa evolução. O quanto estamos evoluídos, o quanto estamos preparados, o quanto estamos à disposição da espiritualidade. Basta uma pergunta, mestre, você está pronto, ninfa, você está pronto para desencarnar agora, neste instante? E você vai saber a verdade. Porque o espírito realizado, ele já vive o lado espiritual, não é o lado físico. Ele cuida do lado físico porque ele precisa manter o seu perispírito sadio. Então ele precisa, mas ele não teme a morte. A dita morte, que não existe, a passagem. Então nós lutamos pela sobrevivência do físico sem pensar que a nossa vida é eterna. E damos atenção em uma vida que dura no máximo por volta de 100 anos. Pouco mais, às vezes bem menos, do que 100 anos. Mas aí nós podemos observar os homens apegados à matéria, a tudo aquilo que eles podem deixar para trás. E quantos nós encontramos nas mesas evangélicas, nos tronos, que estão aí porque deixaram algo para trás. A sua casinha, a sua esposinha, o seu maridinho, o seu carro, a sua conta no banco, as suas dívidas, um monte de situações. Quantos estão aí dentro desta condição? E nós doutrinamos eles todos os dias, mas eles são capazes de sondar o nosso coração. É verdadeira isso que ele fala para comigo? É um ser que realmente entende o que ele está falando? Porque quando nós dizemos a um espírito, meu irmão, esse mundo não mais te pertence. Deveríamos analisar que para nós também, quando partirmos, esse mundo não mais me pertence. E, no entanto, nós encontramos muitos jaguares ainda na condição de sofredores desencarnados. É assustador, mestres. É tão assustador que temos vários umbrais com jaguares. E nós, em vez de estarmos livres para exercer nossa função de missionário fora da matéria, nos nossos desdobramentos, nós temos que perder um tempinho em busca dos nossos irmãos, porque temos um compromisso de missionário. Quantos pretos velhos chegam até nós fora da matéria para pedir auxílio ao seu filho?
quantos ministros, quantos cavaleiros, porque eles não têm mais nada de magneto. Nós temos muito a ofertar. E retiramos, como dizia Tia Neiva, nós tiramos com a mão. Mas não adianta, mestre, se não houver uma transformação interna, ele volta, ele vai voltar. Mas felizmente ela deixou sementes, e ele vai lembrar dessas sementes, ele vai lembrar do tempo perdido, dos momentos em que ele poderia estar servindo a espiritualidade, e ele estava pensando em si próprio, nas suas dores, nos seus ais, que sempre iriam acontecer. Não é por causa da espiritualidade. Nós temos o necessário, a nossa libertação. Mas Pai Seta Branco não move uma folha para tocar no meu karma. É uma promessa, mestres. Tudo farei pelos vossos transcendentes. Mas o seu karma é você que tem que correr atrás. Se eu tenho um tumor, um câncer, uma tuberculose, uma doença, eu pedi. Porque chegando aqui eu quero pedir auxílio à espiritualidade para que tire isso de mim, em vez de ir atrás, ir em busca. Mas se for um espírito, eu tenho que ter bônus, porque energia, magneto eu tenho, mas eu tenho que ter energias. Eu misturo essa energia com magneto e vou ter o ectoplasma, curador. Aí a pessoa pensa assim, eu vou ter ectoplasma curador que eu vou me curar. Mais egoísmo. Eu vou curar aquele que um dia eu fiz sofrer. E quando ele se libertar de mim, porque a liberdade é dele, não é minha, eu começo a sentir melhoras. A minha mente se abre, os meus caminhos se tornam claros. Eu consigo correr atrás de tudo aquilo que faz parte da minha jornada, a jornada que eu escolhi, que depende de mim. Mestres, é necessário arcar com as nossas responsabilidades. Somos responsáveis por tudo aquilo que um dia nós prometemos. E isso ninguém tira. Ninguém vai colocar a mão e falar, olha, você está livre desse espírito. Muito pelo contrário, ele poderia auxiliar e falar, graças a Deus, esse espírito está livre de você, porque o monstro somos nós, que deixamos ele dentro desta condição. Mas para entender isto, mestre, nós temos que usar aquele velho ditado da evangelização, esvaziar o copo. Sumir com os nossos conceitos de certo e de errado e passar a raciocinar como seres autênticos, como seres evoluídos que nós somos. Precisamos, mestres, sempre pensar dessa forma. Buscamos a evolução porque queremos um mundo melhor. Mas se alguém fizer por mim, não foi eu que conquistei a evolução. Então é muito certo irmos em busca daquilo que está em nossas mãos, daquilo que necessitamos para nós, daquilo que faz parte da nossa jornada, da nossa caminhada. E é assim, mestres, dia após dia, porque são conquistas. Quantos degraus nós subimos por dia e quantos degraus nós escorregamos e voltamos atrás. É preciso ter persistência, saber chegar ao topo da montanha. É preciso ver que precisamos evoluir, necessitamos evoluir.
Para isso nós temos tudo em nossas mãos. Temos a centelha divina que nos dá a vida, que vai fazer com que nós possamos ter um tempo de vida, e dura muito tempo, às vezes dura 100 anos, 100 e poucos anos, às vezes dura 1 ano. Acabou a necessidade de ficar no físico. Mas quantas vezes nós abreviamos esta centelha divina? Para a espiritualidade, nós somos considerados como suicidas, porque tudo que leva ao vício nos torna suicidas. Eu não posso, nós não podemos tomar certo tipo de bebida, mas eu gosto. Eu vou lá e tomo. Não estou pensando nas consequências, na redução do meu fluido vital. Eu estou pensando no momento, naquela situação. Mestres, quando nós deixamos de vivenciar a nossa alma, que ela está pautada em 3 leis, que quais são as leis? Não. Prazeres, sentimentos, emoções e sentimentos. Passamos, quando nós deixamos isso um pouquinho de lado, nem que seja um pouquinho por dia, passamos a viver o amor incondicional, que é do meu perispírito. Aí eu consigo olhar para o próximo como o meu irmão, como aquele que eu devo caminhar junto com ele, aquele que sofre, e respeito a sua dor. Sei que eu não posso interferir, mas respeito a sua dor. Então, mestres, quando nós entramos no templo, nós somos a esperança de Água Quataí 108, porque ela nos ensinou a depositar a nossa alma lá no preguinho. Não precisou falar que era alma, porque os meus problemas estão na alma, os meus sentimentos estão na alma, os meus prazeres estão na alma. Então eu não vou ocupar um tempo de um preto velho para falar dos meus sentimentos, dos meus prazeres, das minhas emoções. E eu vou ver que naturalmente ele, se for necessário, ele mesmo vai tocar no assunto. Então nós vamos reconstruindo doutrinariamente o homem vagarosamente, para que ele possa olhar para trás depois da sua passagem e dizer: eu consegui, foi eu que consegui, ninguém mais, foi só eu que consegui. E isso é muito bom, mestres. A minha missão, eu cumpri minha missão, consegui cumprir minha missão. E assim nós vamos evoluindo. Quem sabe eu não preciso voltar à matéria. Alguns vão falar assim: poxa, eu gostaria tanto de voltar a este planeta, que é tão belo, que é tão maravilhoso, que é isso, que é aquilo. Mas isso são coisas da alma. Somente coisas da alma. O achar belo, o achar bonito, o achar prazeroso, é da alma. Precisamos, senão nós não teríamos alma. Mas podemos também administrar. Eis a questão: administrar. Salve Deus. Salve Deus. Vamos continuar, mestres, falando sobre o ser em si e procurar vagarosamente, não só nesses slides como nos próximos, identificar as entidades que vão se identificar com os nossos chakras, que vão fazer parte dos
da nossa jornada, da nossa caminhada. O rapaz hoje está com pressa não, né? Ele só vem e vai embora. Então vamos lá? Nós temos ali o recém-nascido e seus chakras. Eles estão fechadinhos, como se fosse um botão de flor. Aquela coisa mais meiga do mundo, né? Aquela coisa mais perfeita. Depois começam a surgir os problemas, né, Naldo? Começa a abrir, né? Começa a abrir, aí começa a dar problema, aí começa... Depende. Ali não teve como desenhar, porque é uma figura muito antiga, eu não quis mexer os chakras frontais, mas ali está o chakra do terceiro olho. Tudo bem, não tem os frontais. Nós temos aqui o chakra cardíaco, coronário, cadê o mouse? Coronário, que ele não é aberto, mas os ossos da nossa cabeça ele já é aberto. Então nós temos um contato direto. Nós chamamos isso aí de moleira, né? Todo mundo nasce com a moleira aberta. E é onde nós recebemos. E temos o chakra excretor, que ele é magneto. Então nós temos 2 chakras já bem despertos, mas todos eles despertam, começa a sua movimentação antes de completar 1 ano. Com 1 ano já está tudo girando, não estão abertos ainda, não estão ainda completos. Isso vem com o tempo, com os anos. E nós vamos observar, mestres, que neste período, por ter somente esses 2 chakras funcionais, a natureza nos presenteia não nos deixando andar, mas sim ficar o tempo todo deitado. A mãe vai amamentar, está deitado. Ela vai colocar ele constantemente para ficar deitado, porque nós vamos receber essa energia sim, sempre na horizontal. Entra aqui, vai pela coluna inteirinha e sai aqui, ó. E ao mesmo tempo nós começamos a colher energia através desse aqui e subir. Aqui é um chakra criador, nós chamamos de chakra sacro, chakra da criação, chakra da sexualidade, quando nós queremos falar sobre sexualidade. Mas vamos deixar o texto, né? Nalda hoje vai ler igual... Você também, né, Marcos? Vista boa. A princípio, todos os chakras estarão fechados com o intuito de reter magnético na membrana perispiritual. A energia fornecida pela natureza circundante é absorvida através da moleira, que se encontra aberta, e o equilíbrio se dá pela prana inspirada lentamente. Lembre-se que o bebê estará quase sempre na horizontal. O magneto é fornecido pelo leite materno, que é impregnado por energias dos chakras cardíacos da mãe, facilitando o desenvolvimento do perispírito, que começa a ter a aparência do recém-nascido. Muito bem. Temos um ponto muito forte aí. Quando nós falamos de sanguessugas, nós não devemos misturar a criança. Porque o sangue, o leite materno é um magneto, só que é um magneto diferente. Como a lágrima também é um magneto diferente. A saliva é um magneto diferente, né? Então nós não podemos misturar as coisas. Quando nós falamos de magneto que alimenta um sofredor, é provido pelo sangue, somente pelo sangue. Então nós não vamos, nós temos que diferenciar isso. Voltando aqui, mestres, nós vamos ver que este bebê, vou voltar devagarinho, né, Naldo? Esse bebê tem uma aura, né? Tem uma aura em volta dele. E essa aura depende da coloração predominante de cada chakra.
vai da frequência mais baixa para a frequência mais alta. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, ciano e lilás. E por último, o branco. Então ela segue uma sequência. Então o que nós vemos ali? Aqui. A energia fornecida pela natureza circundante absorvida através da moleira que se encontra aberta. O equilíbrio se dá pela prana, inspirada lentamente. Lembre-se que o bebê está na fase horizontal. Leite materno. Falou de aura aí não, né? Acho que falou aí. Onde? Aura? Não. Não? Então vamos seguir. O perispírito é todo sensorial e até 1 ano seu campo protetor é muito diáfano, só se densificando após essa idade. Com isso, os sensores físicos de tato, audição e visão já estão quase prontos e a criança pode experimentar o extrafísico. Algumas têm sensações, visões ou ouvem. Se a criança for educada no medo, todo o processo poderá ser comprometido e o campo protetor pode não se densificar, deixando certas regiões do perispírito desprotegidas, fazendo com que o ser continue tendo os contatos extrafísicos mesmo quando adulto. Nós temos que tomar cuidado, mestre, com o medo. Sempre toda criança educada no medo, ela tem visões. Porque nós não deixamos, nós forçamos essa condição. Olha o bicho a gente pegar à noite, né? Debaixo da cama, alguma coisa, o guarda-roupa, a escuridão, um monte de fator. Então, geralmente nós somos criados no medo. Quando nós somos criados livres, isso tende a desaparecer com o tempo, porque não está sendo exercitado e vagarosamente vai sumindo. Da mesma forma que dentro da doutrina do amanhecer, o médium chega em desequilíbrio, às vezes ele está vendo muita coisa, né? Aí começa a manipular, começa a tirar esse estímulo da visão e começa um estímulo melhor. E ele passa a parar de ver com tanta frequência. Não é que ele vai deixar de ver. Estou falando isso médio comum, porque tem médico que já vem com essa mediunidade. Então nós não vamos conseguir retirar isso dele. Não é pelo medo. É porque esse chakra do terceiro olho já está aberto, né? E ele vem dentro dessa condição. Nós temos aqui um sujeito que retrata aqui, né, os mundos. Não chega só coisa bonita, né? Porque quem vê, vê tudo. Quem não vê, não vê nada. Ou vê abertamente os dois mundos, ou não vê nada. Quer sair aí? Ou ele não consegue ver nada. Aí às vezes chega alguém para nós e fala assim: mestre, eu vejo coisas lindas, maravilhosas, e só coisa boa. Nós sabemos que é um desequilíbrio. Porque ou ele enxerga tudo, né? E tem uns que chegam: nossa, minha vida é um problema, só enxergo coisa ruim, espírito feio, não sei o que. É um desequilíbrio. Então aí já tem uma parte sugestionável pelo medo. Uma mãe, ela cria o filho na esperança de criar o filho bem criado, e às vezes ele está dentro da uma religião que ele tem que cultuar uma entidade. Se ele não cultuar, ele vai começar a ver coisas feias. Aí se desenvolve dentro desse aspecto, que está errado. Da mesma forma, o castigo pela espiritualidade. Você vai ser castigado. A santa fulana de tal castiga, o santo castiga se você não fizer isso, não fizer aquilo.
os demônios, vamos usar esse termo, né, começa a aparecer para você, e vai aparecer, porque ele vai abrindo de forma que ele passa a observar só esses lados, só esses aspectos. Então, quando o médium chega para nós vamos equilibrá-lo, falar para ele, olha, o ideal não, o certo é quando se vê ao todo. Quando se está vendo em partes, existe um problema, que os pretos velhos vão muito bem tratar, né? Equilibrar as vossas energias e tudo mais. Aí eles começam um trabalho de equilíbrio nos nossos chakras. Lembra que eu falei que tem dois lados, o esquerdo e o direito, né? Um está mais forte que o outro. Então há o equilíbrio. É como se eu estivesse num centro aqui e de repente começasse a olhar de lado aqui, ó, ou do lado de cá. Em vez de estar no centro, está tudo normal. O centro está no ponto de equilíbrio. E talvez no centro eu não vou enxergar nada. Mas essa programação é tão forte que ela vem de criança, né? Ela vem de criança e você começa a trabalhar e começa a ver as recaídas. Sempre vai haver as recaídas. E você tem que ser missionário, saber que sempre vai haver as recaídas. Chakra básico. Mesmo símbolo, né, que existe. O símbolo principal é esse aí. Significa só o magneto, né? O chakra básico, ou chakra raiz, desperta com mais ou menos 1 ano de idade. Alcança a maturidade entre 3 e 4 anos e com 7 anos encontra-se aberto. Neste período, ele começa a excretar o excesso de magneto fornecido pelos alimentos. A criança começa a se adequar à primeira lei da natureza, lei da sobrevivência. Os seres que a cercam são os da natureza, os seres que trazem referência aos espíritos encarnados, ou o responsável pela encarnação em seus elíteres. Nós vamos observando as nossas crianças, o desenvolvimento em relação à independência, principalmente a independência, né? Porque sobreviver não é só comer arroz e feijão, é também ir em busca de estar por conta própria na natureza. Então eles começam ali a dar suas fugazinhas, sempre olhando a mãe, né? Aí afastou, ele corre e vai procurar a mãe. Aí mais tarde ele já começa a ir um pouquinho mais distante, vai mais distante, mais distante. Aí chega com 7 anos, o menino até some, você não sabe nem onde anda, né? Então essa independência, quer dizer, ele já consegue sobreviver de uma forma ou de outra. Ele começa a se alimentar sozinho, né? Começa a sua independência. E é lógico que ele tem um mundo que é dele e nós temos um mundo onde nós já aprendemos a sobreviver junto com outros seres. Porque para a criança tudo é de todo mundo. O prato de comida é igual para todo mundo. Ele teria o mesmo direito que o outro está comendo. Né? Com o tempo ele vai aprendendo que muitas vezes lhe é negado esse tipo de coisa. Essa conexão com a natureza ela é muito forte em nós. Ela começa assim, a criança ela começa a sentar e esse chakra passa a ter um nome de chakra raiz, né? Ela começa a sentar e buscar a energia das pedras, a energia do solo. Aí então ela começa a engatinhar, mais ou menos à altura dos vegetais. E ela para por aí, porque é uma questão da sobrevivência, vegetais e pequenos animais, né?
Então, esses vegetais e pequenos animais só trabalham dentro da lei da sobrevivência. Tem lá a lei da perpetuação da espécie, mas é de vez em quando. Mas a sobrevivência é o tempo todo. Então, nós vamos ver os nossos animais aí, o tempo todo ele vai se abastecer, e enquanto você estiver dando, ele vai se abastecer. Não tem jeito, porque é um instinto. Mais tarde eu posso não ter. Ele não vai pensar isso, mas é um instinto. Houve a necessidade com o tempo. Posso falar sobre isso aí? Pode. Eu sempre cito um caso sobre o chakra básico. Eu tenho uma prima que ela é mãe solteira. Então, assim, como mãe de primeira viagem, ela falou assim, eu vou ser mãe melhor do que as outras que já teve outros filhos. Então, assim, é minha experiência, né? O que acontecia com o filho dela? A filha dela não andava, ela só ficava no colo, só no colo. Vou ali, levava no colo até lá. O que acontecia? A criança só ficava doente. Todo mês era na emergência, era remédio, até que a minha prima estava quase o dinheiro dela todo com remédio. E é só doença, garganta ruim, gripe e tudo. Aí aquela labuta, né? Aí, por uma dificuldade também com relação a isso, ela mandou a filha dela para Bahia, para a mãe dela, né? Aí, lá foi o contrário. Lá a menina andava descalça, pisava na bosta de galinha, criada na roça. Acabou o problema de saúde. Foi o melhor remédio que ela tomou, foi andar ter contato com a terra. Foi melhor. Até hoje, raramente ela tem uma gripe. Então foi isso. Então, assim, realmente, esse chakra básico, a criança tem que ter contato com a terra mesmo, porque senão ela, como foi o caso prático, né, ela começa a adoecer, né, ela começa a ter como é que fala? Malnutrição, vamos dizer assim, do chakra, né? Falta magneto, né? Quer falar uma coisa, Luiz? Alguém quer falar uma coisa aí, mestre? Qualquer um. É aberto, né? O pessoal, nós andamos foi pelo chão, descalço, né? Às vezes por longos anos, né? Depois que foi conhecer uma sandália havaiana, que era uma coisa chique, né? Jurandir não deve ter calçado nem havaiana, era outras coisas. Mas é cada um, mestre, né? Mas a natureza estava agindo ali naquele momento tranquilo, né? É neste período que o ser como um todo conquista e domina os circundantes, pais, irmãos, amigos. Os encarnados estão fortemente ligados às conquistas e aos vícios. Portanto, até os 7 anos é mais fácil equilibrar o ser como um todo dentro de valores que o identificam com o físico. Muito bem, é nesse período que vem as birras, né? Pai, eu quero, se você não der, o bicho pega, né? Lá em casa aconteceu uma vez, geralmente, mais nada, né? Porque a mulher, ela sabe como é que é o sistema antigo, né? Então nunca mais, até hoje ninguém sai desse alinhamento aí. E sem maltratar, né? É só retirar aquilo que você não quer e pronto, acabou. Então hoje a criança manda nos pais, né? Hoje nós vemos aí uma coisa assim, totalmente diferente. E o mundo está girando em volta delas. Nós deixamos de ser o ser principal e trocamos. Ela passa a ser o ser principal dentro do lar. Às vezes vira um tirano, às vezes vira alguém muito amoroso, né? Mas o centro da atenção tem que ser ela. Sempre ela. Então temos que tomar muito cuidado com as coisas que os nossos filhos desejam e aquilo que você pode ou não pode, deve ou não deve fornecer. Temos que analisar, nós temos a maturidade para isso, eles ainda não. Naquele momento é uma dor muito profunda para eles, mas para nós é um conhecimento que nós não queremos ver com que eles
passe lá na frente situações que poderiam ser evitadas enquanto eles ainda estão numa idade adequada. E dentro do lar nós temos os casais que se dizem casados e não são casados, porque há divergência de pensamento. Às vezes o pai não gosta que a mãe educa e a mãe não gosta que o pai educa. Não houve de antemão nada que pudesse colocar os dois como sinal de respeito. Aí a criança domina também. Então o ideal, como nós já tínhamos essa experiência, eu e minha companheira, nós fizemos uma promessa que dura até hoje. Enquanto eu estiver educando um filho, você não, mesmo se eu estiver errado, enquanto você estiver educando também, depois, separado, longe dele, ele vai falar, eu não gostei disso, não gostei daquilo. Por quê? Aí vai haver um consenso, né? Ou seja, nós ainda vamos manter a figura de pai e mãe. Não retiramos isso. Então, quando há o excesso de proteção por parte de um, o outro morre. Ele deixa de existir. Aí vai ter essa questão da filha ou do filho gostar mais do pai que da mãe, ou da mãe do que do pai. Bom, isso de primeiro era comum, mestres, porque o homem tinha que obedecer o homem e a mulher tinha que obedecer a mulher, né? Hoje nós vivemos numa sociedade que nós temos que nos adequar, porque se nós queremos que a nossa filha, é um exemplo, vença na vida, ela tem que ter referências também do homem, ou ela vai ser um joguete na mão dos homens. É só um exemplo, o contrário também é a mesma coisa, é o mesmo processo. Então tem que saber. E o primeiro filho, né, geralmente é problemático. O primeiro filho, você deposita tudo. Aí você acaba dando problema. Por que nós falamos essas coisas? Porque muitas vezes no nosso tempo chega estas situações. A guerra no lar, do filho contra um pai, do filho contra a mãe. E nós temos que saber que há um desequilíbrio no lar, não é na criança. A criança é a inexperiente, é a que está nos trazendo a referência. Quem tem que ser tratado? É o que o psicólogo faz. Quando ele começa a escutar a criança e fala, eu preciso escutar também papai e mamãe. Porque ele tem que trabalhar mais o papai e a mamãe do que a criança. A partir do momento que ele consegue equalizar papai e mamãe, a criança passa a não ter mais aqueles problemas. Não esqueça que o chakra básico é somente escritor. A proporção magnética é 6 e a energética é 0. Então observamos o seguinte, mestre, se eu tenho muito magneto, vamos falar assim, 1.200, é uma proporção que estou jogando aqui, de magneto. A proporção magneto energética é só 1.000 magneto, 1.200 magneto. Eu não tenho nada de energético nesse chakra. Tem 0 de energético, então ele é magnético. Então quanto mais eu tenho, mais ele me representa, muito mais ele me representa. Vamos lá, divino. Chakra sacro. Laranja, né? O chakra sacro desperta entre 3 e 4 anos. Alcança maturidade com 7 anos e com mais ou menos 14 anos completa seu ciclo. É neste período que as energias absorvidas por este chakra promovem o despertar sexual. O adolescente entra na lei da perpetuação da espécie. Bom, é a segunda lei, né? Nós analisamos assim. Isso é um ser normal.
Porque se no meu lar existe uma divergência sexual, ele é tendencioso. Ele sempre vai ser tendencioso. Então temos que tomar muito cuidado. Devemos ser abertos? Sim. Devemos ser francos? Sim. Mas sabendo pontuar. Sabendo que é uma questão da perpetuação. E que a partir dos 14 anos, a partir de 10 anos, a gente coloca a média de 3 anos sempre. Ele começa a se descontrolar. É natural. Algumas crianças acontece, o seu ciclo reprodutor começa a funcionar com 10 anos, 11 anos. Quantas mães tem com 10 anos aí, 11 anos, né? Alguns lá com 17 anos. E assim vai. Mas a média é 14 anos. Essa é a média. Está lá mais ou menos 14 anos. Ou seja, nós temos que entender disso. São coisas, mestre, que nós temos que tocar no assunto, não tem jeito. Tem que haver abertura. Não tem jeito. Por quê? Porque a filha tem que saber como o homem, o que o homem sente. Ela tem que saber o que a mulher sente. O homem tem que saber o que a mulher sente e o que a mãe sente. Então, se o meu filho me buscar, eu vou ter o que passar. Se ele buscar a mãe, ela vai ter também o que passar. Sem mentiras, sem criar situações, sem nada. Franco. Por quê? Porque as escolas a escola do mundo vai programar de uma forma diferente. E é mais fácil uma filha acreditar em mim do que acreditar em outro. Então, estou preservando o meu lar, estou preservando um monte de situação. Então, não há uma separatividade. Nunca houve, né, uma separatividade. E o mesmo ocorre dentro, fora do relacionamento entre eu e a minha companheira, ao respeito. A mulher pode chegar em mim e conversar o que ela quiser, como o homem pode chegar em mim e conversar como quiser, como sempre fazem. Eu vou tratar como seres humanos. Qual que é o problema? Não tem dificuldade nenhuma, mestre. Eu não vou levar pelo lado sexual, eu vou levar pelo lado do desenvolvimento do ser. E se eu estiver cheio de pudores, eu tenho defeitos ainda. Eu tenho grandes defeitos. Tia Neia falava assim, graças a Deus eu não tenho esses problemas. O homem chega para mim e conversa coisas de homem, as mulheres chegam para mim e conversam coisas de mulheres. Porque há uma confiança. E nós não podemos esquecer que nós temos votos de silêncio, nós somos sacerdotes, nós somos em primeiro lugar. Não é porque uma moça está conversando comigo que eu vou tratar ela melhor do que uma idosa conversando comigo. É um ser humano, é somente isso, e mais nada. Então, mestre, nós temos que... Porque não adianta ser adjunto falar assim, eu sou pai, e chegar o Anin e for conversar coisas de mulher e ele não quiser conversar, ele não é pai. Desde que haja respeito, né? Ele sabe como funciona. E assim vai, mestre. Muitas vezes ele vê a parte tendenciosa e ele vai falar assim, eu vou colocar você para conversar com a minha ninfa. Pronto, acabou. Ué. Qual que é o problema? Porque ele vai observar que é uma parte tendenciosa. Não adianta ele falar o que ele quiser falar. Ela não vai ouvir. Pode ser até uma obsessão. E aí? Então tem que saber. Mas será que, eu pergunto assim, será que eu coloco isso na prática? Porque em casa nós colocamos isso na prática. Desde sempre. Nunca tivemos problemas. Nunca. Graças a Deus, não. Essa lei é muito forte, mestre, em todos nós. Muito forte. E quando nós começamos a alimentar, ela se torna mais forte. Nós alimentamos com o quê? Com pornografias,
com filmes, com pensamentos desregrados, com um monte de situação, e nós vamos nos perdendo, nós vamos embarcando, nós vamos... não existe um limite. Se você não colocar um ponto final, não existe um limite. Ele chega a um ponto que não tem controle. Aí nós vamos ver o marido traindo a mulher traindo o marido, porque ela não vai corresponder ao que ele espera e talvez ele não vá corresponder ao que ela espera. Nós vamos ver também desvios sexuais que não tem nada a ver com a questão espiritual, porque existe, é o mais comum, né? O excesso de sexo por parte de um vai fazer com que este passe a ter relacionamentos que não deveria. E sempre os karmas nascem, mestres. Eles não apareceram do nada. Se nós temos uma pessoa com uma questão sexual diferenciada, é porque o karma foi gerado lá no passado. E eles vivem na carne essa condição kármica. O que cabe a nós? Equilibrar. Porque a libertação cabe a eles. Somente equilibrar. Mas como equilibrar se eu não me envolvo? Se eu não sou amigo, se eu não sou companheiro, se eu discrimino, como eu vou poder? Como eu vou poder dar exemplo de sexualidade, de vida, se eu como amigo não tenho referências? Então vai ficar mais difícil. Se não houver uma educação da alma em relação ao sexo, ela buscará em sua volta por magneto que excitará o plexo físico, promovendo excessos que atrairá espíritos de todas as classes que se identificam com o magneto sexual. A proporção magnética é 5 e energética 1, N5E1. Se nós tivermos o potencial de 600, é 500 magneto e 1000 energético. Nós já começamos a ter a energia, né? Aí a coisa começa a mudar. 500 magnético e 1000 energético. Então é mais 100, energético. né? 100 magnético. Se é 600 ao todo, né? Então, mestre, nós vamos observar que aí nós já podemos manipular. Porque quando é só magneto, nós não manipulamos. Quando é só energético, nós não manipulamos. Aí nós já conseguimos manipular, mas com muita dificuldade. A proporção energética é muito pouca. É muito pouca. Então, quando há um desvio, ele é muito forte. Nós temos que saber que ele é muito forte. Extremamente forte. Trabalhar isso não é fácil, nem para nós, nem para a espiritualidade. Mas nós temos que fazer a nossa parte, principalmente através dos exemplos. Nós temos que passar exemplos. Se houver um obsessor, né? Que aí já começa a questão do obsessor sexual. Aí nós já podemos manipular, porque tem o energético. Se não tivesse, nós não poderíamos manipular nada. A espiritualidade nada poderia fazer. E onde nós manipulamos esse sofredor? Somente em 2 lugares dentro do templo. Na mesa evangélica e nos tronos. Somente nesses 2 locais. Às vezes nós manipulamos em algum outro trabalho, né? Estou pensando que eu estou no domingo, né? Falando muita coisa de trabalho, né? Em algum outro trabalho. Salve Deus. Salve Deus. Posso falar? Pode. Sobre o chakra. O chakra sacro,
Tem uma história que ilustra bem essa questão sexual, que muitas pessoas que se identificam se identificam assim, porque é conveniente. Então, por exemplo, eu desencarnei, é como se fosse zerado e ali começa outra coisa. Não é assim. As histórias que a gente vê que a tia Neiva conta, pelas as publicações, parece que assim, se eu faço 100 aqui no físico, quando eu desencarno, lá parece que fica exponencial. Tem uma história de Ditinho, que lá na caverna, além da cachaça que ele toma lá, junto com os Exus, né, que ele é traído, tem uma passagem que eles trazem, ele está preso lá, e eles trazem, né, os seres trazem uma linda moça, né. Ele não descreve isso, mas deixa entender o que ele fez com ela. Então, assim, agora vamos imaginar assim, né, imagine o Ditinho lá no ato com o ser, lá com a moça, e toda uma plateia. O quão horroroso não foi essa situação para o Ditinho, mas ele estava lá, ele estava imerso nessa questão sexual, além de outras questões, né, muito apegada à terra, né? Então, as histórias da tia eu acho perfeito, porque assim, é algo que sempre complementa o que a gente estuda sobre, no caso agora, os chakras, né? Então eu acho interessante, e terrível também, né? Tem as pequenas histórias, outras, né, pequenas histórias que relatam muito bem isso. Bom, esse chakra do plexo solar, mestre, é o achado. Ele é o primeiro chakra já que nós conseguimos manipular muito com ele, mas muito mesmo. Porque o sofredor, ele não produz magneto em momento algum. Ele não come nada que tenha sangue ou que tenha um nível proteico muito bom que vá alimentar um sofredor, né? Alimentar a ele mesmo. Então ele vai obsediar um e outro de acordo com a necessidade. Então ele sabe o que busca. E nós sempre fomos, mestre, a vida toda, isso aí não é novidade para ninguém, nós sempre fomos a vida toda a vaquinha, né? A vaquinha. Fizemos o que eles sempre necessitavam. Então, às vezes eu tenho o meu prazer, que é comer uma carne mal passada, e a carne bem passada. Qual que é a diferença? Né? Está errado, não tem nada de errado. Não existe nada de errado. Eu não posso pontuar, está certo, está errado. Mas eu sei que eu gosto do mal passado, então atrás de mim tem alguém que quer mais magneto, né? E se tiver muito torrado, eu tenho alguém atrás de mim também, de todo jeito eu tenho. Mas que não vai ser aquele ser que busca com tanta sede, com tanta necessidade. Então a pessoa fala assim, agora eu vou comer só verdura. Mas e o metabolismo? É uma forma de magneto. É bem mais sublime, mas é uma forma de magneto. Então por que nós utilizamos essa gama tão enorme, né, para nos sustentar? Fora o médio, que é medroso. O médio medroso, ele deixa até de comer carne. Começa a passar mal, um monte de coisa, mas ele deixa porque começa a conscientizar que se ele deixar de comer, ele passa menos mal. Só que é uma questão mental dele. Ele colocou na cabeça que aí ele não vai ter só um. Ele começa a atrair outros em volta. Então é muito bom. Às vezes nós estamos num churrasco e eu estou pleno, sabendo que ali nós somos as vaquinhas. Estamos comendo vaca, mas nós somos as vaquinhas da turma que está ali e estão felizes. Estão só na farra,
E nós estamos satisfeitos, né? Saindo dali satisfeitos. Depois saímos do domínio dele, nós começamos pelos pesos no estômago. Por que eu comi desse tanto, né? Podia ter comido menos, não sei o quê, mas no momento do domínio nós estávamos querendo cada vez mais. É assim, sempre foi assim, sempre vai ser assim. Salve Deus. A espiritualidade nos pede assim, se possível, ir mudando os hábitos alimentares. Se possível. Não pode se proibir nada. Vai intercalando, né? Mas eu não consigo ficar sem o meu bife, né? Sem a minha carne assada. Como o meu cogumelo lá, mas eu fico olhando assim entre o cogumelo e os dois, eu como os dois. Se tiver só o cogumelo, eu como só o cogumelo. E assim vai. 22? Né? Para as 22? 22. Tá. Vamos começar isso aí. Então, mestre, nós vamos deixar isso aqui para semana que vem, plexo solar, que é um pouquinho meio prolongado, e vocês vão ver assim, uma caminhoneira em 1977, olha só que coisa fantástica. 1977. Tinha nem Google. Aí ela fala, ela desenha um por um, vou só mostrar aqui rapidinho, ó, um por um, os 3 chakras que compõem o chakra solar, para vocês verem. Do jeito dela, né? Hoje nós já sabemos que é um pouquinho diferente, né? Mas como é que ela vai desenhar? Né? E não acha os engraçadinhos para mudar o desenho dela ainda, que eu fui um deles. Arranquei um monte de ponta ali que não era para arrancar lá, pensando que era sujeira, né? Agora tem que procurar o original e deixar o original, nem que fica feio. Porque aqui dentro tem o desenho aqui dentro, ó, tem o desenho do perispírito, tá vendo aqui, ó? Aí ele envolve. E tem o desenho da alma, que vai até a nuca. São 2 pontilhados aqui. Perispírito que alimenta aqui, não. Plexo, só plexo que ela colocou, né? A alma também e o corpo físico. Tem que achar o desenho. Mestres, nem que da primeira vez não fique tão forte na mente, né? Mas depois dessa sequência nós vamos tratar os mesmos chakras em termos de seres que dependem dele, seres que nós trabalhamos com eles todos os dias aí, a todo momento, seres que nos abordam o tempo todo aí. Tem 11, 31, Reinaldo? 31 de 68. 31. Então são seres que nós trabalhamos com ele o tempo todo, né, dentro dos nossos trabalhos, e que nós não prestamos atenção que eles existem. Pergunta o Juninho ali, no dia da bênção, você come carne? Mais ou menos, né? Você reduz, né? Tem gente que nem come, né? E assim vai, mestres. Porque, imagine assim, excesso de magneto, né? Tem gente que vai pensar assim, eu vou ficar meio fastidiado, alguma coisa assim. Não é isso. Porque a entidade ela vem pelo energético. Aí já é um pouquinho diferente. Salve Deus. Salve Deus. Que Jesus pague a todos, ilumine as vossas mentes, os vossos corações, proporcione muita paz. Salve Deus. Salve Deus.